Escola Jorge March. E o trabalho que você desenvolve eu acho muito bacana com as crianças. Agora a gente entrou aí com uma disciplina nova que é chamada Educação Emocional, né? Uhum. Que as crianças assim estão apaixonadas, porque eu acho que vem elucidar até para eles, né, essa questão da dificuldade que ele tem na escola, de se expressar, o que ele está sentindo, de que forma ele vai se colocar na escola e ter esse rendimento que o Enem está ali, né? É verdade. Logo ali, cobrando. Infelizmente, a gente tem essa cobrança. Eu sou um pouquinho contra o Enem, mas aí é um outro assunto, uma outra pauta, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente essa questão muito forte que hoje em dia vem cercando aí as mães, eu costumo dizer que é um fantasma, né? Que é o déficit de atenção e que aí a Érica nem gosta muito de rotular o tal do TDA, TDAH, TDAH, TDA. Explica um pouquinho o que acontece com essa criança e o que acontece com os pais em casa também. Então, Nina, assim, na idade pré-escolar, não aparecem, porque essas questões vão aparecer pós-alfabetização, nos métodos de medição, que são as avaliações, e porque realmente é onde o aprendizado é testado e algumas funções cognitivas se estabelecem. Aí o que acontece? A escola aciona a família, a criança tem uma baixa de autoestima quando ela vê que o rendimento dela não é igual ao do coleguinha do lado. E aí a gente está falando em que idade, mais ou menos? A partir da alfabetização, 6 anos. 6 anos. A partir da alfabetização. E aí a escola aciona a família porque há algo ali que compromete o aprendizado. A família é encaminhada a um especialista ou uma clínica para fazer uma bateria de exames. E aí mexe com o que você citou. Passado esse exame, meu filho foi diagnosticado ou TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDA, transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade, a dislexia, a descalculia e as várias outras questões que se tornam transtorno de aprendizagem. Agora, olha o nome, Nina, transtorno. Pesa, não pesa? Pesa muito, cai assim como se fosse um tijolo na cabeça da gente, principalmente dos pais, né? Como é que a gente lida com essa questão? Eu acho que o primeiro de tudo é a família observa, a escola observa, ou passa batido pela família, a família não consegue detectar, somente é detectado nos exercícios, nos testinhos, nas provinhas. Como é que isso funciona? Então, aí na escola vai aparecer através de um baixo rendimento, rendimento regular ou baixo. Pode ser numa área só nas exatas, na matemática, no raciocínio lógico dentro da matemática, ou na escrita, ou na comunicação. Passado essa avaliação, que geralmente a escola indica para fonoaudiólogo, psicólogo especialista em neuropsicologia, neurofeedback ou as clínicas, o que vai acontecer? É importante para a família, quem se atentou agora ao assunto, que não rotule. Aquela criança vivaz, alegre, carismática, ela continua sendo ela em essência. Só que o laudo, o diagnóstico, apontou que há um déficit em um aspecto dessa criança. Um aspecto, não é o todo. Então, ele não é o fulano de tal disléxico, ele não é o TDAH, ele continua sendo, vamos supor, o João, ele continua sendo ele, a pessoa, o indivíduo raro, único na história da humanidade, e vai usar uns recursos como a gente usa um óculos. Isso é só um recurso, que se eu usar eu consigo ler melhor. E aí a escola vai, de acordo, com base, né, respaldado por esse laudo, vai construir pedagogicamente um caminho que esses instrumentos levem esse aluno a caminhar bem. Agora, uma dúvida aqui de mãe, tá? Esse transtorno, se a gente pode dizer assim, ou um desses, né? Ele pode chegar um pouquinho mais tarde ou já na alfabetização começa a ter esses sinais? Tem esses desdobramentos. Pode ser um pouquinho mais tarde, pode ser, porque o nosso cérebro ele não cresce em tamanho, mas ele cresce em competências, em terminações nervosas, na área cognitiva, que é a memória, a atenção, a área do aprendizado. Ele se fecha aos 14 anos em suas competências. Então, nesse crescimento, nesse desenvolvimento cerebral,
pode, na maturidade da criança, pode aparecer algumas questões, porque o conteúdo escolar vai se aprofundando. Aí você está falando da questão do cérebro, ele se fechar aí com esses 14 anos, você diz, a gente está falando de uma coisa física ou uma coisa química, tem algum hormônio que vai mexer? Neuroquímica, né? Neuroquímica. A adolescência é marcada por todas essas mudanças hormonais, comportamentais e sociais. E ela começa, a ponte, são os 11 para os 12 anos, né? Pré-adolescência e adolescência. Isso tem a ver, porque é muito comum a gente dizer assim, o meu filho não gosta de estudar matemática, não aprende matemática. Ele não gosta do português, não aprende o português. Aonde está essa ponte de não gostar e de ter um transtorno, um déficit? Como é que a gente pode chamar um transtorno? É denominado transtorno, né? Os transtornos de aprendizagem. Qual é o medidor? A metodologia, a aplicação desse aluno, porque às vezes o aluno é tão aplicado, que ele supera as suas próprias limitações. Ele tem o perfil do estudante, ele cumpre tarefas, ele é envolvido, ele faz muita leitura, ele tem esse perfil e ele supera tudo isso. A metodologia onde a criança está inserida e essa medição de conteúdos paralelo à idade dele. Então, chegou nas matérias de 5º, 6º ano, não vai mais. Ele rendeu moderadamente até aqui. O que dava para ele administrar. E aí, necessariamente, obrigatoriamente, a gente tem que entrar com esse recurso de procurar um profissional. Costuma funcionar como multidisciplinar. Né? Há clínicas que, até onde eu tenho conhecimento, a gente ainda não tem em Teresópolis, há em Petrópolis, Rio, mas há clínicas especializadas em questões de aprendizagem e há os médicos, neurologista, com formação nessa área, especialização nessa área, psicólogas, neuropsicólogas com especialização na área do aprendizado. Agora, nesses critérios também, respondendo a sua pergunta, os critérios ali no formulário vai corresponder ao que a criança, ela é desatenta, ela esquece coisas, ela cai com facilidade, tropeça muito, é esquecido, não faz agenda, não sossega, não para, está aqui e as perninhas estão batendo. Ele tem uma inclinação para ser músico baterista ou ele é um hiperativo? Isso só o especialista, tá, Nina? No senso comum, a gente não deve sair rotulando. Que é perigoso, né? Por um aspecto, né? É muito perigoso. Então, tem que haver realmente essa investigação para saber onde é que aquela criança, aquele jovenzinho vai se encaixar. Certinho. Agora, existe, assim, uma causa, alguma coisa pode levar a isso? Trauma de infância? Não sei, pode existir isso ou não? Da formação mesmo? Há muitas pesquisas, né? Então, se a gente for pelo neurofeedback, que aqui na cidade a Juliana Rodrigues faz bem isso, ela vai te responder nas causas orgânicas. Na minha especialização, que é a análise transacional, a gente caminha muito pela causa comportamental. Se eu tenho um filho e eu vou tratá-lo desde pequeno com um determinado olhar sobre ele, é possível que eu molde esse comportamento com o meu olhar, para mais ou para menos. Ele é ótimo, meu filho é excelente, ele tem competência, essas competências. Eu estou moldando ali um comportamento, porque a família é o educador principal, sim, né? Sem dúvida. Escola, igreja, comunidade são secundários, né? E aí, como é que a escola pode intervir e ajudar esse aluno, porque ele vai ter que chegar lá, né? E hoje em dia, cada vez mais cobrado, cada vez mais apertado aí, cada vez estudando mais e cada vez com mais matérias, né? Porque na minha época não era muito assim, não, né? É verdade. Como é que a escola pode ajudar? Então, na escola em que eu trabalho atualmente, nós abrimos o ano conversando sobre igualdade e justiça. O que é igualdade, né? Todos têm direito a fazer o vestibular. E o que é justiça? Todos têm as mesmas condições de alcançar esse mesmo modelo de prova. Então, isso é uma questão que a gente tem levantado e conversado. O que a escola pode fazer? Os nossos recursos atuais são provas com adaptações, são adaptações curriculares,
personalizado a cada criança. A gente não pode, por determinar o que vai ser feito para todos. Então, lá na escola que eu trabalho atualmente, a gente dá um olhar especial e diferenciado para os casos em separado, né? Não em série. Vai ser dessa forma para todos. E é um ensaio, Nina, porque essa discussão começa há uma década, é muito novo, né? É muito novo mesmo. Novo. Não, muito novo. E quando o entrevistado é interessante, o tema é interessante, a gente tem, né, o tempo voa, já me avisaram que eu já tenho que chamar o comercial para ir para o próximo bloco, e aí a Érica vai ter que voltar aqui, porque a gente tem muito mais para conversar. É uma área muito interessante, é uma área aí bem complexa, na verdade, né? Mas que a gente pode ajudar aí a nossa criança a chegar aonde ela tem que chegar, onde a gente almeja, né? Então, se a gente puder gravar algo bem importante dessa conversa, é não rotular. Olho nas competências, nas habilidades, no potencial. E dar o recurso naquilo que ele tem uma limitação. Eu acho que se fecha bem. Ou seja, seu filho não vai bem em matemática, pode olhar lá que português ele vai arrebentar, literatura ele vai arrebentar, a história, arte ele vai arrebentar e vice-versa também, né? Érica, rapidinho, infelizmente nosso tempo já está acabando aqui. Eu queria que você desse o telefone no teu consultório, que você faz um trabalho bem bacana aí. Eu tenho oferecido, a gente vai fazer o 8º na cidade, o curso em Educação Emocional e Competência nas Relações. Vai acontecer em junho, 17 e 18. Mas você volta aqui antes para contar pra gente. Lógico. Aliás, acho que semana que vem já está voltando aqui, porque o assunto não terminou, né? E aí, o melhor contato comigo é o e-mail, ericaexitopsi, que é o nome da empresa, @gmail.com. Qualquer dúvida, então, pode gritar a Érica, porque, olha, de coração aberto, ela vai te ajudar com certeza. E, principalmente, vai ajudar a sua criança, porque essa aqui é apaixonada por criança, né? Érica, adorei conversar com você. Mas, assim, eu fiquei no vácuo, tá? Porque a gente tinha muito mais para conversar, mas eu tenho que chamar o comercial. Te espero, então, aqui numa próxima oportunidade para a gente falar sobre educação, que é um tema aí tão bacana, né? A gente pode ajudar aí muita gente, muitas mães que estão aflitas aí em casa. É verdade. Né? Fica com Deus, obrigada, tá? Gente, eu vou correndo, assim, beber uma água, né, para descer aqui na minha garganta, e aí a gente volta com mais novidades para você. Eu tenho aí um queridíssimo que está aqui esperando também. Não vou contar não, mas tem criança aí? Já tomou banho? Já jantou? Lanchou? Corre para cá, porque eu acho que eles vão gostar, hein? É rapidinho, não sai daí, eu volto num minuto.